Fala, gente, estamos na pista hoje com esse fera aqui na cidade, o Márcio da Autoescola. Além de empresário, ele é pré-candidato a deputado federal da cidade. A gente vai falar aqui sobre família, sobre empreendimento, principalmente sobre política, né? Sim, Mas antes vamos disso nessa. tudo, as pessoas precisam saber, quem ainda não conhece, quem é o Márcio da Autoescola, né? Vamos lá. Além de empresário, professor, político, mas também é filho, é pai, é companheiro e é uma pessoa que está trabalhando em prol de uma Camaçari e de uma Bahia melhor. Foi por isso que nós colocamos, junto com a Rede Sustentabilidade, o nosso nome à disposição, né? Uma trajetória construída recentemente na política, mas, acima de tudo, com coerência e com lealdade aos nossos princípios. Há quanto tempo você é empresário, principalmente nesse ramo de autoescola? Sempre foi seu ramo como empresário de autoescola? Sim, na realidade eu estou na área há 25 anos, né? Inicialmente eu comecei na parte de gestão, né? E eu fui gestor de uma autoescola aqui por 4 anos em Camaçari. Depois retornei para Salvador, onde fiquei mais um ano também na direção de uma outra autoescola, até que surgiu a oportunidade de adquirir a autoescola radial, no qual nós já estamos há 16 anos. A autoescola completa agora, no dia 5 de maio, 21 anos, e nós estamos na gestão há 16 anos, né? E de um trabalho muito árduo, muito duro, Muito perrengue, né? Muita dor muito de cabeça. perrengue, é muita dor de cabeça, mas também tem toda uma, vamos dizer assim, um retorno por trás disso. Quando eu digo retorno, não é o retorno financeiro, é a satisfação pessoal, de você estar realizando sonhos, de você ver pessoas que desejam ali a carteira de habilitação e que você consegue concretizar, né? Isso é gratificante. Muito bom. E recentemente houve toda essa polêmica, né, acerca da nova CNH, novas regras sobre a autoescola. Como é que você consegue enxergar tudo isso? Olha, a CNH do Brasil, para mim, é um dos maiores absurdos criados no atual governo federal, certo? E por que eu digo isso? Ah, mas você vai falar porque você é empresário da área. Não, não é isso. Foi um projeto que foi feito a toque de caixa, uma medida populista, eleitoreira, foi do interesse do ministro Renan Filho, porque ele sairá candidato a governador no seu estado. Infelizmente, o presidente Lula surfou na onda, eu acho que ele não entendeu, mas os números no futuro falarão mais alto, né? Hoje o SUS ele está gastando aí 273 milhões de reais só com vítimas de moto, vítimas de acidente de moto, só com motociclistas. Então é um número absurdo e alarmante. Na última década o SUS gastou 1 milhão ou 1,5 trilhão de reais no contexto geral com vítimas de trânsito. Então, a tendência é piorar, porque você há de convir que não existe a menor possibilidade de você preparar um condutor com apenas 2 horas aulas. Hoje, uma colega entrou no grupo de empresários da Bahia e fez uma denúncia que o candidato adquiriu o laudo na segunda-feira e quinta-feira ele estava habilitado. Então, isso é Surreal, né? gritante. Inclusive, é algo grave, porque isso a gente considera como fraude. O instrutor autônomo ele está validando a aula no aplicativo e você não precisa comprovar se você deu aula ou não. Então eu posso lhe cadastrar, você é o meu aluno, eu sou o instrutor autônomo, e eu confirmo que você realizou as 2 aulas e marco o seu exame pelo próprio aplicativo. E você vai lá e vai realizar a sua prova. Então é algo assim grotesco que foi criado realmente. A prova teórica, que nós tínhamos 40 questões, você tinha que acertar 20, 70% disso. Hoje reduziu para 30 questões, você só precisa acertar 60%. Né? Diminuiu o número de alternativas para facilitar ali que o candidato, quando ele vai ali no chute, ele possa acertar. Então, é algo que a conta ela vai chegar. Não vai ser agora, a gente sabe, né? Mas a conta vai chegar com a CNH do Brasil. A CNH do Brasil é um engodo. Felizmente, a Câmara dos Deputados Federal já está trabalhando para legislar sobre isso. Né? Uma comissão já foi montada, a Comissão de Educação está montada. A proposta de rever esse absurdo que foi criado já passou pela Comissão de Aviação e Transporte e agora vai para a CCJ e depois para a Câmara e o Senado. Né? A gente sabe que isso demanda um pouquinho de tempo, mas a gente torce para que as coisas voltem a acontecer dentro da naturalidade. Isso focando sempre na segurança viária e na educação, na formação do condutor.
Não existe trânsito seguro sem formação adequada. Né? Os custos estavam elevados. Verdade. E o Sindicato das Autoescolas da Bahia apresentou esse projeto, mas isso nunca foi colocado em pauta. Então, que a gente sabia que os custos eram elevados, a gente sabia. Agora, o que a população muitas vezes não sabe é que existem várias empresas dentro do processo. Você tem empresa de monitoramento, você tem empresa de teleaula, né? Você tem as próprias taxas do Detran em si, né? Que agora botaram aí um fake muito bonito, né? Redução do valor do laudo, R$ 180. Márcio, mas reduziu. Realmente, reduziu, mas a marcação da prova nunca foi cobrada. E agora será cobrada. R$ 90 por avaliação. Então você vai pagar 90 pela prova teórica, 90 pela prova prática de moto, 90 pela prova prática de carro. Então são R$ 270, mais 180 do laudo, isso vai para 450. Ou seja, você tinha um valor do laudo que era 275, que provavelmente ia aumentar esse ano, ia ficar em torno aí de 295, por aí, mas você não pagava pela marcação de prova. E agora você vai pagar 90, 90, 90, 270. Se você passar de primeira, porque cada valor desse lhe dá direito a 2 tentativas. Se você for para a terceira tentativa, você paga mais 90. Você paga o valor adicional. Então, essa lenda de que o laudo reduziu, ela pode ser verdadeira para alguns. Né? Para quem está dentro do processo, né? A gente sabe que não reduziu absolutamente nada. O outro processo foram com relação às clínicas. As clínicas também tiveram seus valores reduzidos. As clínicas estão trabalhando em prol disso. Como é que você tem uma empresa privada com seu custo operacional e o Estado diz quanto você tem que cobrar? Então, é algo que precisa ser revisto urgente e as clínicas se uniram com as autoescolas nesse processo agora, exatamente para rever essa situação, porque cada empresa tem um custo operacional, assim como o Estado tem. Você observa agora que o governo Lula propôs uma redução de ICMS, e nem todos os estados aderiram a isso, inclusive com o governo federal pagando a metade. Né? Na Bahia, por exemplo, o governador ainda não se posicionou sobre. Então seria interessante para um momento desse de crise que a gente está vivendo, né? E muitas empresas têm como matéria-prima, como é o caso das autoescolas, o combustível. A gente sabe que encarece muito, porque você tem combustível aí a 7,30, 7,39 na Bahia. Então isso é um problema. Quer dizer, ou seja, o processo em si de aperfeiçoamento através da autoescola já era, não vou chamar de burocrático, né, mas afinado. A partir de agora, a ideia do governo é flexibilizar mais ainda um pouco para poder... Olha, o governo vendeu a CNH do Brasil com uma embalagem muito bonita. Nós vamos flexibilizar e nós vamos favorecer principalmente os mais pobres. Né? E isso realmente causa uma comoção. Né? Mas esqueceram de um detalhe: a segurança viária, esqueceram da formação, esqueceram da educação de base. Né? E aí agora o ministro Renan ainda disse que agora vai colocar um ensino de trânsito nas escolas. Ora, o Código de Trânsito brasileiro é de 1998 e já prevê isso. Então pintaram as autoescolas como uma grande vilã. Mas nós estávamos aqui antes da instituição do Código de Trânsito brasileiro, antes do Código de Trânsito brasileiro ser sancionado. Então, durante décadas e décadas, nós formamos milhares de condutores. E só agora a autoescola, toda a categoria, né, se tornou uma vilã do processo? Não, a gente precisa sentar e dialogar. Né? Que o valor estava elevado, sim. Mas você tem projetos hoje como o CNH da gente na Bahia, você tem um CNH na escola, você tem um CNH social do governo federal, e pasmem, a autoescola ela tem todo o custo operacional planilhado e com valores especificados por portaria de Detran, que hoje já não tem mais validade nenhuma. E tem outro detalhe à parte. Nós não temos isenção de IPVA, né? Nós não temos compra de veículo com redução de IPI, não temos nada, nenhum subsídio por parte do governo, nem estadual, nem federal. Então, realmente, é o que eu sempre peço para as pessoas fazerem a comparação. Nós temos um instrutor para um aluno e precisamos de um veículo. Hoje o veículo mais barato no país custa R$80 mil, é um veículo popular. Né? E se você... Aí eu digo, velho, pega um Uber, pega um táxi, rode 1 hora. Porque o nosso custo é baseado em hora-aula. Hora-aula. Então se você pegar um Uber e rodar por 1 hora,
Você sabe que aquilo ali não vai dar menos de R$ 100. E a nossa hora-aula estava calculada em R$ 89,90. Agora, lógico, quando você tinha 40 aulas para fazer, 40 horas aulas práticas e 45 horas aulas teóricas, isso encarecia. Porque a hora-aula teórica você tinha R$ 12. Quando você multiplicava isso por 45, dava aproximadamente aí R$ 500. E quando você pegava R$ 89,90, né? 90, multiplicava por 20, ia dar 1.800. Se você fosse multiplicar ali por 40, ia dar 3.600. Então, isso realmente encarecia e ficava pesado, principalmente para a população mais vulnerável. Mas nós já tínhamos apresentado, dizendo assim, olha, uma hora essa bolha estoura. Chegou a hora. Chegou a hora. Só que não era para acontecer da forma irresponsável que foi feita, colocando a segurança viária em jogo. Ou seja, na verdade é necessário uma reforma há muito tempo, né? Sim, mas aí esse princípio deveria ter partido do Congresso Nacional, que é a casa responsável por legislar. Né? Não é simplesmente a canetada de um ministro com a anuência de um presidente. Porque o presidente Lula se posicionou muito pouco sobre isso, só compareceu no dia da apresentação, porém, eu entendo que um ministro jamais tomaria decisão sem a anuência do chefe maior, que é o presidente da República. Isso aí é fato. Veja que lidar com outra escola, lidar com... Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas mesmo assim você ainda topou um desafio gigantesco desse, que é sair candidato, né? Sem dúvida nenhuma. Esse desafio foi uma solicitação do Rede Sustentabilidade. O nosso presidente estadual, Marcelo Carvalho, nos solicitou. Né? Inicialmente, eu disse, Marcelo, eu estava quieto no meu canto, ia ser a liderança de Magno Navini, que é o nosso pré-candidato a deputado estadual, com amplas possibilidades de vitória, em virtude de todas as alianças que foram feitas, mas a rede, ela quer fazer um deputado federal pela Bahia. Né? Hoje nós temos o Túlio Gadelha, por Pernambuco, e temos a Heloísa Helena pelo Rio de Janeiro, mas a Rede Sustentabilidade Bahia deseja fazer um deputado, e é justo, né, que a gente vá para essa disputa para estar ajudando o partido, e quem sabe a gente não chega lá. É isso aí. Agora, me fala uma coisa. A gente respira um ambiente super polarizado. Sim. Em todas as Brasil esferas, todo, né? Brasil, Estado, município. Município, por exemplo, a gente respira candidatos situação, candidatos oposição. Você está com o Caetano, você está com o Elinaldo. E você, de repente, toma essa posição. Você não tem assim, uma retaliação de ambas as partes? Ou... Não, eu digo sempre o seguinte. Primeiro que essa polarização, se você pegar as eleições anteriores, quando eu digo eleições anteriores, de 2018 para trás, né? Vamos pegar nos tempos longínquos que você tinha ali a disputa entre o Fernando Henrique e o Lula, por exemplo, e depois você teve a disputa ali da Dilma com o Aécio Neves. Você tinha uma política civilizada, Sim. certo? O extremo veio entre Lula e Bolsonaro. Depois que surgiu, depois da prisão do presidente Lula, que o Haddad saiu candidato, que o Bolsonaro, com aquele discurso dele, foi evoluindo, ganhou proporção, e ali tirou muita gente do armário, né? Literalmente. As coisas começaram a ganhar um contorno no país que eu não acho legal. Né? Porque se você parar para observar, várias amizades foram desfeitas. Né? Famílias, né, começaram a se dividir. Né? O almoço de domingo já não era mais um almoço de paz. Porque ou se você é Bolsonaro, se você é um bolsonarista, você é antilulista e você é demonizado. A gente vê isso nas redes sociais, até em casos que não tem nada a ver com política. Exatamente. Né? E o contrário não é diferente, não. Mas eu digo que essa polarização ela só é prejudicial para o país. Porque você deixa de discutir o óbvio. Né? Você deixa de discutir o que realmente é de interesse real da população. Porque a população ela quer saber de desenvolvimento econômico. Certo? Então, quando as pessoas dizem assim, Márcio, você é de que lado?
Eu digo, eu sou o lado do desenvolvimento, eu sou o lado do crescimento, eu sou o lado de quem quer trabalhar, que é o lado de quem quer crescer. É óbvio que a gente precisa de segurança pública, isso é uma demanda grande na nossa sociedade, mas o pai de família, ele quer botar comida na mesa. Ele quer saber quem vai resolver o problema do emprego. Ele quer saber quem é que vai trazer o verdadeiro desenvolvimento, e um desenvolvimento sustentável, seja para o município de Camaçari, seja para a Bahia, seja para o Brasil. Porque a gente sabe que, a partir do momento que você tem uma família que tem ali o seu, vamos dizer assim, o seu arrimo, né? Seja ele o pai, ou seja ele a mãe, ou seja ambos, que é aquela pessoa que sustenta, aquela pessoa que provê, você está dando dignidade para essa família. E, consequentemente, se outros sistemas do poder público funcionar, como saúde, como educação, você vai ter uma sociedade muito mais igualitária e sem o risco de perder os nossos jovens para a criminalidade. Porque quando se fala de segurança pública, você não pode só falar de polícia na rua. Mas você tem que preparar, você tem que saber exatamente preparar a estrutura da sociedade para que aquele jovem ele tenha ali ensino adequado, ele possa ter, depois da sua conclusão, uma formação técnica, ou concomitantemente, na hora que ele estiver lá no segundo grau, ele já vá sendo encaminhado ali para cursos, para treinamentos de qualificação e encaminhamento para emprego, porque isso faz com que aquele jovem ele se sinta pertencente àquele núcleo social. Né? Porque cooptar vamos dizer assim, o poder paralelo, né? Para a gente não falar em criminalidade, o poder paralelo, ele consegue cooptar esses jovens exatamente pelo apelo financeiro, do tudo que vem fácil. Pela parte que o Estado deveria estar provendo ali, ser o provedor. Então, é interessante que qualquer gestor ele pense em segurança pública como um todo, certo? Porque perpassa pela iluminação pública, perpassa pela educação, perpassa também pela saúde. A população ela quer dignidade. A população ela quer saber quem vai resolver o seu problema. Porque se eu ficar levantando bandeira A ou B, esquerda, direita, não, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Mais um do mesmo. É exatamente por isso que eu estou dizendo. Ah, mas qual é o seu lado? Eu digo, é o lado do desenvolvimento, é o lado do trabalho, é o lado do emprego e da renda. Porque é isso que dá dignidade para o ser humano. Se você perguntar aí 10 pessoas o que é que você deseja, o cidadão ele quer trabalhar. Porque é muito bom chegar ali no 5º dia útil do mês e você ter o seu para receber. Né? Isso sem dúvida nenhuma. Isso traz alento para as pessoas, é você botar comida na mesa. Isso que é fundamental. A gente vive um extremo, principalmente no lado da violência, na questão da Bahia. Você acredita que tudo isso possa trazer eu vou chamar de repensamento na sociedade em relação à violência, em relação ao nível de desemprego que nós vivemos no Brasil? A inflação, as pessoas falam, o governo fala tanto de inflação, mas o pai de família que está sempre fazendo compras, ele está acompanhando, ele vê que as coisas aos poucos, o que era o mês passado um valor, esse mês já não é. Olha, eu gosto sempre de dar a César o que é de César, certo? Nós temos aí uma das menores taxas de desemprego, né? Eu acho que isso é um mérito do governo Lula, só que também é um governo que ele não sabe se comunicar. A população não consegue perceber isso, certo? Mudaram o ministro, eu acho que se não me engano agora é o Sidônio, mas ainda está faltando essa informação chegar na ponta, né? A inflação, por exemplo, a meta que é dada pelo Banco Central, eu acho absurda. Se você pegar a meta é 3%, se você pegar os últimos 25 anos, isso só aconteceu 3 vezes. Então, não justifica você estar com a taxa Selic, que agora reduziu 0,25 aí, estratosférica, e você tem uma meta que é surreal. É uma meta surreal. Nós temos a maior taxa de juros do planeta Terra, que se você, hoje eu não me recordo quanto está a inflação, mas vamos dizer que esteja em 4%. Para você ter uma taxa Selic de 14,75%, você tem uma taxa de juros real de 10%. Isso é mais do que a agiotagem. Não
consegue, né? Não, Não é casa. impossível. Isso é mais do que agiotagem. Então, é inadmissível hoje você ter uma taxa dessa. Porque isso impacta em todos os financiamentos, empréstimos para a empresa, para quem quer comprar sua casa própria. Não, para mim, não justifica a Selic em 14,75, porque, honestamente, é uma taxa de juros exorbitante. Márcio, sua visão como cientista político em relação ao Cientista político Estado. é um título muito pesado. Eu digo, tirando um pouco o pré-candidato, Digamos que a gente tem uma leiturazinha básica. isso, uma Estamos leitura básica aprendendo. e sincera, né? Sim. Em relação ao governo Lula, em relação a Flávio Bolsonaro, em relação a Semineto, em relação a Jerônimo. Olha, todas as disputas aí serão ferrenhas. Não, Não tem nada não tem fácil. eleição fácil, mas essa, sem dúvida nenhuma, a eleição tanto de Jerônimo contra o Neto e de Lula contra Flávio Bolsonaro vão ser eleições dificílimas e que vão ser ali disputadas palmo a palmo. Isso eu não tenho a menor dúvida, certo? Agora, o retorno da família Bolsonaro ao poder eu acho um retrocesso sem tamanho. Por quê? Porque a gente viu tudo o que aconteceu no governo do pai dele. Inclusive uma tentativa de golpe. Então, se a gente parar para analisar que a família Bolsonaro voltar ao poder, né, municiado do jeito que vem, porque segundo informações, Michele vai para disputar o Senado e deve ganhar, porque tem um público cativo. O filho que está lá em Santa Catarina, um vai sair a Senado e o outro a federal, porque eu não entendo como é que uma pessoa daquela conseguiu chegar à vereança e vai disputar a Câmara Federal e vai ganhar, porque o cara é um acéfalo, o cara não sabe nem o que é que fala. Mas tem público para tudo. Né? Você pode. Eu venho lendo sempre que sobre política que você pode ser o melhor preparado, você pode ter as boas ideias, mas se você não tiver uma narrativa, você não consegue se eleger, porque o eleitor muitas vezes ele vota pela emoção. Né? E você vê que o eleitor bolsonarista ele vota muito pela emoção, pela empolgação. Né? Você também tem um eleitor petista que vai nessa esfera, independente de quem quer que seja, pelo fato de ser PT. É o militante que está ali naquela disputa, não importa, Fernandinho Beiramar. Ah, não, mas ele está saindo pelo lado de Bolsonaro, eu vou votar nele. Então, hoje, as coisas tornam-se muito complicadas. Eu acho que a população ela tem que rever alguns conceitos e começar a trabalhar mais a sua mente, politicamente falando. Né? As pessoas hoje simplesmente vivem pelo amor. Né? É uma paixão, né? O velho político de estimação, o cara tem uma paixão por aquilo ali, que ele não quer saber se o cara está falando. Se está mentindo, exatamente. Se o cara está mentindo, enfim. Ah, mas, rapaz, você acabou de ver o cara dentro de um esquema de corrupção. Olha essa confusão que vai dar o Banco Master. Né? Com seu Daniel Vorcara aí, com essa possibilidade de delação premiada. E eu digo a você, se sair alguma coisa antes da eleição, ainda que tenha gente envolvida que seja candidato, corre o risco de se eleger. Da família Bolsonaro, por exemplo, corre o risco de se eleger e as pessoas vão votar mesmo. Porque diz assim, é mentira. É a polícia que está vazando isso, é a justiça que está vazando isso para queimar o cara. Ainda tem essas loucuras. Então, hoje o amor na política ele está destruindo a capacidade de raciocínio. Você consegue ver no futuro, não tão distante, uma mudança de mentalidade no povo? Olha, se nós continuarmos, certo? Com a população, com essa linha de raciocínio, trabalhando em cima de pautas como o velho conservadorismo, né? Discutindo ainda mamadeira de piroca, banheiro unissex, certo? Ou se a terra é plana... Pautas que não agregam literalmente em nada na sociedade. Nada. Infelizmente, esse discurso vai continuar. Eu vi uma enquete perguntando sobre a eleição de Jerônimo e Neto. E aí, para você ver, aí teve uma cidadã que fez assim, eu voto em Neto. Aí o cara, por quê? Ela, bebê, é meu governador.
Ou seja, o eleitor não sabe nem porque está votando. Né? Olha, eu voto nele porque o projeto assim, 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 assado, ele tem boas ideias. Né? É uma pessoa que eu já acompanho, eu vejo pelas suas atitudes. Não. Ah, porque é meu governador. Por que seu governador? Não sabe dizer. Né? Só que a gente vê esse tipo de problemática dos dois lados. Não é porque é do lado de ACM Neto que eu estou dizendo dessa maneira. Você vê do lado do grupo petista também. Por que você vota em Jerônimo? Ah, porque ele é PT. Quer dizer, ao longo desses 4 anos, praticamente, vamos dizer assim, você não conseguiu observar nada que seu governador fez? Ah, eu vou votar nele porque ele está ampliando essas escolas de tempo integral. Pronto. Ah, porque no município tal eu vi que ele levou água para lá. Ah, foi produzir não sei quantas cisternas. Pô, você tem um porquê. Um argumento. Você tem um argumento. Mais, né? Não, porque... fútil que for, é um argumento. Não, eu acho que ele melhorou a segurança pública. É sua opinião. Você vota no cara por aquilo ali. Não, eu vou votar porque ele é PT. Ah, eu vou votar porque ele é bolsonarista. Peraí. Será que você não tem capacidade cognitiva de raciocinar? Então, hoje, eu acho que o grande problema do eleitor brasileiro é não saber filtrar e não analisar o seu candidato. É votar por amor. Isso é sempre muito complexo. E o candidato Márcio da autoescola? Vamos supor que ele está de frente para a câmera ali, ele tem agora 30 segundos diante da população de Camaçari, região metropolitana, para poder convencer grande parte dos eleitores. O que é que ele teria a falar? Olha, eu posso dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar firmemente em cima das nossas pautas, que eu não posso fugir dela. Primeiro, educação para o trânsito. Trabalhar para melhorar a formação do condutor Brasil afora. Não é só Camaçari, não é só Bahia. Segundo, como empresário, um cara do comércio de Camaçari que vê o comércio hoje de Camaçari descendo a ladeira, literalmente, nós vamos trabalhar em cima do empreendedorismo para gerar emprego e renda. O nosso partido, por exemplo, defende o salário mínimo baiano como diferencial para a população da Bahia, como já acontece, por exemplo, em outros estados, como no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos defender também essa pauta. E, acima de tudo, trabalhar em prol do nosso meio ambiente, porque nós precisamos ter sustentabilidade para crescer. É por isso que a Rede Sustentabilidade ela vem se reestruturar em Camaçari e nós vamos trabalhar em cima disso e é por isso que a gente espera ter êxito nessa pré-campanha e na futura campanha. Perfeito. Márcio, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre bom estar batendo papo com gente inteligente como você. Igualmente. Valeu, gente do Podpista. Um abraço.